Eu em Mairi Machita 7 Sullivan liga de uma sala de interrogação para sua casa sendo atendido por Opera e Sullivan fala que estão acusando ele de entrar ilegalmente no mundo humano. Sullivan pergunta como está o Iruma e o Arashi estão. Opera responde que eles estão jogando. Sullivan não é justo, eu prometo que volto a tempo do festival dos batalhadores e não os deixe jogando até tarde e diga que eu os amo muito mesmo estando longe. Iruma, o vovô ainda não voltou. Opera, ele disse que não vai poder voltar por tempo em Babilis. Todos os alunos estão nervosos, pois seus pais irão vir para o festival. Enquanto todos conversam sobre suas famílias, Iruma pensa que ele não ia para a escola. Então seus pais não iam para o dia dos pais. Quando Iruma percebe, ele está ficando nervoso. Kalego faz um silêncio. Vocês deveriam estar se preparando para não passarem vergonha na frente dos seus parentes. E quem for passar a noite aqui precisa de permissão. Uma professora entra na sala nesse momento chamando o professor Kalego na sala de reuniões dos professores. Uma professora explica o que está acontecendo com Sullivan, que disse que enquanto ele estiver fora o Kalego responsável por cuidar da escola. Em sua ausência, alguns professores se questionam por que do diretor está ausente. Eles mencionam que pode ser devido a uma investigação, mas Kalego responde que como eles estão prendendo um dos grandes demônios, eles devem ter um motivo bem válido. A partir desse momento devemos esperar pelo pior. Eu conto com a colaboração de todos e peço que fiquem atentos na sala dos batalhadores dos aparatos mágicos. Iruma que pergunta para Alice, com Alice respondendo que sua disse que virá, mas está tentando impedir. Iruma pergunta a Oki, e como se fosse a coisa mais normal do mundo, Alice responde que vai tentar impedir que ela venha. Kiryu se aproxima dizendo que ele sente saudades das festas dos batalhadores. Iruma pergunta se os pais do Kiryu vieram ano passado. Kiryu responde que não e que Kuen veio no lugar. Foi o veterano dele que como guardião do Kiryu. Iruma não entende. Então o Kiryu explica que por ele ter pouca mana os pais dele não gostam muito dele, então as coisas não andam muito bem deles. Iruma percebe que eles têm mais coisas em comum do que ele imaginava. Kiryu se desculpa por falar disso e começa a elogiar seu veterano até que seu celular começa a tocar e ele diz que só fala no diálogo que ele aparece quando ele atende. Ele recebe uma bronca de seu veterano falando que Ep deve atender mais rápido. Após trocar algumas palavras com seu veterano, Kiryu pergunta se eles podem se arrumar. Kiryu explica que seu veterano ficou irritado por ele não ter arrumado nada e que ele pode ser bem tenso. As batalhadores Kiryu diz que o grupo com a melhor apresentação receberá uma recompensa. Quando chegam ao seu espaço, todos ficam surpresos pelo espaço ser bem pequeno. Alguns alunos passam zoando Kiryu perguntando se ele vai fazer um armazém de novo. Kiryu só aceita. Alice diz que ele não devia aceitar. Quieto, Kiryu diz já está acostumado com isso. Iruma pergunta como ele arrumou no ano passado. Após Kiryu arrumar, Iruma diz que realmente parece um armazém. Kiryu diz que adoraria escutar as ideias de todos. Iruma diz que gostaria de algo brilhante. Alice diz que adoraria usar sua magia de chamas e Clara diz que gostaria de algo explosivo. Iruma começa a pensar e sugere que façam fogos de artifício. Todos se perguntam o que isso Arashi pensamentos. Há problema de estar em outro mundo e o senso comum e sobra para mim explicar isso. Arashi começa a explicar como funciona um fogo de artifício e como se faz para não causar problemas. Enquanto discutem sobre o plano, Kiryu diz que seria melhor testar os fogos de artifício durante. Então ele sugere preparar a papelada para passarem a noite na escola. Na sala do clube, Clara aparece no Itaete que todos escutam uma explosão e quando vão ver o que aconteceu, todos ficam preocupados com o Kiryu, que explica que não se fere devido sua habilidade familiar que cria barreiras, mas Kiryu diz que é difícil criar uma coisa que ele nunca viu antes. Iruma pensa que seria mais fácil se ele pudesse mostrar um exemplo até que ele tem uma ideia. Iruma vai até a Miri e pedir um volume do manga que eles leem. A Neride no começo se recusa, mas ao saber que ele pretende fazer os fogos de artifício, ela decide fingir esquecer o manga. Nota ela deixa bem óbvio que uma atuação enquanto Iruma pega o livro, mas ao pegar Iruma agradece e volta para a sala dos batalhadores. Alice pergunta onde ele conseguiu esse livro, mas Iruma diz que segredo. Logo em seguida todos começam a fazer os fogos de artifício. Depois de terminarem um fogo de artifício, todos decidem fazer um teste ao ar livre. Após o lançamento, todos ficam surpresos com a aparência dos fogos de artifício. Após isso, todos voltam para a sala dos batalhadores.
eles todos botam seus pijamas após Kiryu desligar as luzes. Clara hora das histórias de terror, assustando o Iruma, que se aproxima do Kiryu, que acaba assustado a Clara. Nesse momento Alice liga a luz, todos começam a falar de histórias de terror enquanto Arashi tenta dormir, até que os quatro começam uma guerra de trabizeiro. Enquanto eles gritavam, enquanto jogavam trabizeiro uns nos outros, enquanto todos faziam uma bagunça, Arashi rapidamente entra na batalha, pegando todos os trabizeiros, acertando todos um atrás do outro, parando, falando para eles fazerem silêncio para que ele possa dormir, deixando todos surpresos com as habilidades do Arashi. Mas isso acaba não funcionando, já que depois disso todos se juntam contra o Arashi, que deixa tidos exaustos. Kiryu diz que isso parece um sonho. 4 novos alunos entrando para os batalhadores de aparatos mágicos. Eles fizerão uma festa do pijama e criarão uma coisa nova. Quando o celular do Kiryu começa a tocar, ele se retira da sala para atender, recebendo uma reclamação para atender mais rápido. O veteranos de Kiryu diz que é um momento perfeito para destruir a escola Bablis, e agora que eles têm onde será mais vazio. O dia seguinte começa com um anúncio dos professores sobre como funcionará ano após verem as recompensas. Alice e Clara se preparam para continuar os preparamentos, enquanto alguns alunos passam. Eles insultam o lançador de fogos de artifícios, mas todos olham para eles, os assustando. Enquanto isso, Kiryu aperta um botão escondido em uma parede que o leva para uma sala secreta, onde ele puxa um pano, revelando a máquina criadora de magia, enquanto lembra de seu veterano falando que quanto mais mortes melhor. Enquanto Kiryu organizava as coisas, Iruma entra, o deixando em choque, e pergunta como Iruma chegou ali. O Iruma começa a explicar que ele estava andando e pensado que tinha que falar ele sobre a manhã. Então o anel dele começou a puxá-lo para aquela sala e pergunta que lugar, e esse Kiryu responde que seu esconderijo secreto, mostrando uma grande janela, e do lado de fora eles veem o professor Kalego com o professor Robin, até que o Kiryu grita xingando o professor Kalego, deixando o Iruma assustado. Kiryu fala que ninguém pode ouvi-los, então não tem problema. Ambos saem da sala com Kiryu falando que um segredo então ele não pode contar para ninguém. Já em casa, Iruma procura pelo vovó até o Pera aparecer, falando, menciona alguns defeitos, mas completando dizendo que ele sempre cumpre o que prometeu diante o lançador de fogos de artifício. Com rosto sério, Kiryu pensa que finalmente chegou a hora